Vamos conhecer um pouco agora da história da maçonaria no Acre e em Cruzeiro do Sul em especial. Olá, meu nome é Marcelo Flávio, sou maçom do quadro da loja Fraternidade Acreana de Cruzeiro do Acre, a loja mais antiga, uma loja centenária. E nessa loja nós temos um pequeno memorial, e nesse memorial contempla alguns elementos, símbolos maçônicos importantes e que fazem parte da história da ordem maçônica. Por exemplo, aqui temos uma ideia do rei Salomão, que é uma figura milenar, muito presente para o simbolismo dos maçons, como também do seu próprio templo, o templo do rei Salomão. Os templos maçônicos são considerados miniaturas do grande templo de Salomão. Uma outra relação bastante importante da maçonaria com a ordem dos templários. Eles faziam a proteção dos peregrinos, dos cristãos, que tentavam chegar até a Terra Santa. Por volta de 1312, o rei da França, chamado Felipe IV o Belo, tramou com o Papa uma forma de prender, de condenar os templários, e muitos desses templários foram acolhidos pelas primeiras lojas maçônicas que já existiam na época medieval. Avançando na linha cronológica, nós chegamos a época da maçonaria operativa. Foi um período medieval. Maçonaria operativa nada mais seriam que homens que realmente entendiam do ofício da arte de construir. Foi nesse período que foram erguidas grandes catedrais na Europa, a Catedral de São Paulo, a Catedral de Notre-Dame em Paris, uma série de construções. E esses homens, esses pedreiros livres, franco-maçons, eram contratados pelos reis, pela nobreza, para executar essas obras. Então essa foi a época da maçonaria operativa, apenas maçons que detinham realmente conhecimentos da arte da construção. Após o período da maçonaria operativa, muitos homens alheios à arte da construção foram aceitos nessas associações da maçonaria operativa. E aí criou-se um novo período para a maçonaria a partir de 1717, ou até considerado um pouquinho antes, o período chamado de maçonaria especulativa, ou seja, filósofos, professores, escritores, alquimistas, políticos, nobres, homens alheios à arte de construir passaram a pertencer a essa instituição chamada maçonaria. No memorial da loja maçônica Fraternidade Acreana tem várias menções a grandes eventos da história da humanidade que tiveram efetiva e comprovada participação da maçonaria. Temos ali a Revolução Francesa. A maçonaria teve uma participação importante e efetiva também na independência dos Estados Unidos da América. No Brasil, tivemos também uma participação importante com a criação do Grande Oriente do Brasil em 1822, em junho, e em setembro a independência. Quanto à maçonaria no Acre, ela se iniciou no período da Revolução Acreana. E aí a gente fala do final do século XIX e início do século XX. Mas ela se organizou documentalmente, oficialmente, através da fundação oficial de lojas. Fundaram-se lojas em Chapuri, em Rio Branco e em Cruzeiro do Sul. A loja de Cruzeiro do Sul é considerada a loja mãe do Acre, em que pese ela não ter sido a primeira a ter sido fundada. Foi fundada uma loja em Chapuri, por exemplo, antes dessa loja de Cruzeiro do Sul, que foi fundada em 1907. A de Chapuri, em 1906. Mas as demais lojas do Acre, em um período da história, na década de 20, acabaram adormecendo, fecharam suas portas por alguns anos. E a loja de Cruzeiro do Sul se tornou a loja mãe do Acre porque foi a única de todo o território federal a ter permanecido funcionando, operativa durante mais de um século. Além de ser uma loja histórica que ajudou a desenvolver Cruzeiro do Sul, construiu o primeiro hospital da cidade, que foi inaugurado em 1924, o primeiro campo de aviação, que hoje é o bairro do Aeroporto Velho da cidade de Cruzeiro do Sul, foi construído em 1939, construiu escolas que até hoje ainda estão em pé e funcionando em Cruzeiro do Sul, escolas com mais de 100 anos, como a Escola Rego Barros, que fica no centro da cidade. Enfim, uma série de benfeitorias,
de filantropias que ajudaram no desenvolvimento socioeconômico da cidade sede do Alto Juruá, Cruzeiro do Sul. Um dos fatos mais marcantes da história maçônica para o Acre e da história do próprio Acre foi a criação do movimento autonomista. O movimento autonomista visava, como o próprio nome diz, dar autonomia ao Acre. O Acre, quando foi incorporado ao Brasil através do Tratado de Petrópolis em 1903 e referendado com o Pacto Velar de Rio Branco em 1909, estabelecendo que a região de Juruá seria do Brasil, foi transformado em território federal. Ou seja, todo o lucro da borracha ia para os cofres do governo da União. E isso era revestido em poucos recursos que eram devolvidos para cá. Então, aqui no Acre faltavam escolas, faltavam hospitais, estradas trafegáveis, enfim, uma infraestrutura mínima que possibilitasse os acreanos ter o seu desenvolvimento alavancado. E foi aí que entrou em ação a maçonaria, através dos maçons da Loja Maçônica Fraternidade Acreana de Cruzeiro do Sul. A loja foi fundada em 1907 e em 1909, dentro deste templo, onde exatamente nós estamos agora, foi criado o primeiro manifesto autonomista, que em 1910 virou o movimento autonomista, que décadas depois conseguiu a tão sonhada autonomia em 1962, quando o Acre, no governo de João Goulart, foi elevado à categoria de Estado. E o primeiro governador, um cruzeirense, professor José Augusto de Araújo. Então, a história dos autonomistas, tão importante para a história do próprio Acre, começou neste templo da loja de Cruzeiro do Sul, exatamente onde nós estamos aqui falando para vocês agora. Aqui nós temos a Galeria de Honra da Loja Maçônica Fraternidade Acreana. Nessa Galeria de Honra nós temos desde pioneiros, as primeiras autoridades do Departamento do Alto Juruá, como o Craveiro Costa, o Marechal Taumaturgo de Azevedo, o Coronel Manso Lima, Flodoardo Cabral, Rego Barros, dentre outros grandes maçons do passado que ajudaram a fundar e a desenvolver inicialmente a cidade de Cruzeiro do Sul, passando por gerações de maçons importantes até chegar aos dias atuais. Desta forma, nós encerramos essa apresentação desse memorial, de tudo que nós vimos aqui. Talvez o mais importante seja esse legado, essa história e principalmente o movimento autonomista. Obrigado por assistirem. E liberdade, igualdade e fraternidade.